Peguei minha irmã mimada, beijando meu namorado uma semana antes do casamento dela. Contei pra ela achando que ela ignorou, mas ele chocou todos no casamento. Como uma mulher de 28 anos, me via em uma situação desafiadora envolvendo minha irmã de 26 anos e meu namorado de 29. O casamento da minha irmã estava se aproximando rapidamente e comecei a notar que o comportamento dela em relação ao meu namorado estava ficando cada vez mais peculiar. A princípio não era nada exagerado, apenas pequenos gestos sutis que me deixavam desconfortável. Começou com comentários aparentemente inocentes, onde minha irmã frequentemente dizia algo como "Nossa, você é tão engraçado", em resposta às piadas do meu namorado. Mesmo quando as piadas não eram particularmente engraçadas, ela ria de maneira um pouco exagerada de tudo que ele dizia. No início, tentei ignorar, pensando que talvez ela estivesse apenas sendo amigável demais por causa da empolgação com o casamento. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar sinais mais preocupantes. Ela encontrava desculpas para tocá-lo casualmente, como colocar uma mão no braço dele durante uma conversa ou esbarrar nele levemente ao passar. Esses gestos eram sutis, mas inconfundíveis. Também percebi que os olhos dela se demoravam nele por um pouco mais de tempo quando ele não estava olhando, o que me deixava desconfortável. Uma noite, depois de voltarmos de um jantar em família, onde minha irmã havia sido particularmente provocativa, decidi conversar com meu namorado sobre isso. Perguntei a ele: "Você percebeu como a Sarah estava se comportando hoje à noite?" Ele me olhou confuso e respondeu: "O que você quer dizer?" Expliquei os comportamentos que havia observado, o riso excessivo, os toques desnecessários e os olhares demorados. Ele ouviu, mas depois de um momento, apenas deu de ombros e disse: "Acho que você está exagerando. Ela provavelmente está apenas empolgada com o casamento. É inofensivo." Apesar das garantias dele, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. A situação não parecia nada inofensiva para mim. Por isso, decidi observar mais de perto, na esperança de que eu estivesse apenas exagerando e que minhas suspeitas não fossem fundamentadas. Mas as semanas seguintes foram tensas. Toda vez que estávamos perto da minha irmã, eu me pegava constantemente vigiando-a, notando cada pequeno gesto. Ficava claro que ela estava sempre tentando se posicionar perto do meu namorado. Um dia, estávamos todos na casa dos meus pais para um churrasco em família. Em certo momento, entrei para usar o banheiro e quando voltei, vi algo que fez meu coração afundar. Minha irmã e meu namorado estavam conversando discretamente em um canto do quintal, parados próximos demais um do outro. Minha irmã estava rindo de algo que ele disse, um som que me deixava enjoada de desconforto. Quando eles me notaram, rapidamente se afastaram e minha irmã saiu andando como se nada tivesse acontecido. Senti uma onda de náusea e raiva, mas decidi não confrontá-los no momento para não causar uma cena no encontro familiar. Ao invés disso, esperei até chegarmos em casa. Naquela noite, quando estávamos sozinhos, tentei abordar o assunto com a maior calma possível. Perguntei ao meu namorado sobre o que ele e minha irmã estavam conversando. Ele parecia surpreso com a pergunta e explicou que estavam apenas falando sobre alguns detalhes do casamento, como a seleção da música. Sua resposta não me satisfez. Não pude deixar de questionar por que uma conversa tão simples exigia que ficassem tão próximos. Ele suspirou, visivelmente frustrado, e tentou descartar minhas preocupações, garantindo mais uma vez que não havia nada acontecendo, insistindo que minha irmã estava apenas sendo amigável. Mas, a essa altura, eu não conseguia mais segurar meus sentimentos. Expressei minha frustração, apontando que minha irmã estava praticamente se jogando para cima dele e ele não estava fazendo nada para impedir. Meus comentários pareciam machucá-lo, e ele olhou para mim com uma expressão de dor, perguntando o que exatamente eu esperava que ele fizesse. Ele me lembrou que ela era minha irmã, e ele estava apenas tentando ser educado. Dizer a ela para recuar parecia fora de questão para ele. Eu disse que ele poderia, ao menos, estabelecer alguns limites, deixando claro que ele não estava interessado em nada além de uma relação amigável. Mas ele insistiu que não estava interessado nela de forma alguma e que não havia nada a esclarecer, pois eu estava enxergando problemas que não existiam. Nossa conversa girou em círculos, com nenhum de nós disposto a ver o ponto de vista do outro, o que nos deixou ambos frustrados e sem saber o que fazer a seguir. Depois de discutirmos por um tempo sem chegar a nenhuma resolução, ficou claro que a nossa conversa não iria a lugar algum. Ele continuou insistindo que eu estava apenas imaginando coisas, e por mais que eu tentasse, não conseguia convencê-lo a enxergar o que para mim era tão evidente. No final fomos dormir, ambos com raiva e frustrados, com o problema ainda pendente. No dia seguinte, percebi que precisava confrontar minha irmã diretamente. Estava claro que evitar o problema só estava tornando as coisas piores. Então decidi ligar para ela e perguntar se podíamos nos encontrar para um café. Ela aceitou prontamente,
sua voz alegre e aparentemente alheia às minhas preocupações crescentes. Marcamos de nos encontrar em um pequeno café perto do apartamento dela. Quando nos encontramos, eu estava nervosa, minhas mãos tremendo levemente enquanto eu mexia no meu café. Minha irmã, por outro lado, estava de ótimo humor, falando animadamente sobre os preparativos para o casamento. Parecia completamente alheia ao meu desconforto, o que só tornava a situação ainda mais difícil para mim. Depois de alguns minutos ouvindo-a falar, percebi que não conseguia mais guardar aquilo. Interrompia no meio de uma frase, minha voz traindo a seriedade do que eu estava prestes a dizer. Disse que precisávamos conversar sobre algo importante. Minha irmã, pega de surpresa pela mudança repentina de tom, olhou para mim com surpresa e perguntou o que estava errado. Respirando fundo para me acalmar, comecei a explicar. Contei que havia notado como ela estava se comportando em relação ao Tom, meu namorado, e que isso estava me deixando desconfortável. Mencionei as provocações, os toques casuais e os olhares prolongados, coisas que vinham me incomodando há algum tempo. Enfatizei que o comportamento dela precisava parar. Enquanto eu falava, observei o rosto dela passar por uma série de emoções. Primeiro houve surpresa, depois confusão e, finalmente, raiva. Ela exigiu saber do que eu estava falando, negando veementemente que estivesse flertando com o Tom. Recusei-me a recuar, insistindo que era exatamente isso que ela estava fazendo, consciente ou não. Expliquei que as ações dela não eram apenas inapropriadas, mas estavam também me causando grande angústia. Ela respondeu com uma risada, embora fosse tudo menos genuína. Disse que eu estava sendo ridícula, desconsiderando minhas preocupações ao dizer que Tom era praticamente parte da família e que ela estava apenas sendo amigável. No entanto, as palavras dela fizeram pouco para aliviar a tensão entre nós, e pude perceber que essa conversa havia tocado um ponto sensível. À medida que expressava minha frustração, apontando que era muito mais do que simples simpatia, pude ver o rosto dela ficar vermelho de raiva e descrença. Ela estava claramente chocada com minhas acusações, especialmente por virem tão perto do casamento. Ela respondeu com uma provocação afiada, questionando minha autoconfiança e sugerindo que eu devia ser profundamente insegura para acusá-la de tal comportamento. Suas palavras me magoaram, mas eu sabia que precisava manter minha posição. Tentei explicar que minhas preocupações não eram sobre insegurança, mas sim sobre respeito. Disse a ela que estava cruzando uma linha que não deveria ser ultrapassada e que seu comportamento precisava parar imediatamente. De repente, ela se levantou, a cadeira raspando alto contra o chão, sinalizando o fim da nossa conversa. Declarou que não ia ficar ali sentada ouvindo acusações paranoicas e ridículas. Afirmou que se eu não conseguia confiar na minha própria irmã, esse era um problema meu, não dela. Com isso, saiu furiosa do café, me deixando sozinha em meio a um turbilhão de emoções. Voltei para casa sentindo-me horrível e comecei a me questionar. Será que eu havia exagerado? Estava realmente sendo paranoica? Quando cheguei, meu namorado imediatamente notou que algo estava errado. Ele perguntou o que havia acontecido e eu contei sobre a conversa com minha irmã. Enquanto eu compartilhava os detalhes, percebi a preocupação crescer em seu rosto. Quando terminei, ele soltou um longo suspiro e disse que achava que eu tinha cometido um grande erro. Ele temia que Sarah ficasse profundamente magoada, especialmente com o casamento tão próximo. Sentindo-me na defensiva, perguntei se ele estava do lado dela. Ele rapidamente me garantiu que não estava tomando partido, mas expressou dúvidas de que Sarah estivesse realmente flertando com ele. Mesmo que estivesse, o que ele considerava improvável, achava que confrontá-la de maneira tão direta não era a melhor abordagem para lidar com a situação. Suas palavras me deixaram ainda mais confusa, incerta se eu havia tomado a decisão certa ou não. Nos dias seguintes, minha irmã parou de falar comigo completamente, criando uma distância dolorosa entre nós. Meus pais, notando o estado de ânimo de Sarah, me ligaram querendo saber por que ela estava tão chateada. Tentei explicar a situação, mas percebi pela resposta deles que também acreditavam que eu havia exagerado. Conforme o dia do casamento se aproximava, sentia-me cada vez mais incerta sobre o que fazer. Eu deveria ser uma das madrinhas, um papel importante que agora parecia mais um fardo. Eu nem tinha certeza se Sarah ainda me queria como parte do grande dia dela. Meu namorado, por outro lado, ainda estava convidado e sugeriu que fôssemos os dois, para mostrar que não havia ressentimentos. Mas a ideia de ficar lá, assistindo minha irmã caminhar pelo altar, sabendo o quanto ela estava com raiva e magoada comigo, me fazia sentir fisicamente mal. A situação inteira havia se tornado um emaranhado de emoções, e eu não sabia como desfazer isso sem causar ainda mais dor. Várias vezes tentei ligar para Sarah, mas ela não atendeu. Deixei mensagens de voz, pedindo desculpas e dizendo que deveríamos conversar, mas nunca recebi uma resposta.
Cheguei até a ir ao apartamento dela, mas ela apenas fechou a porta na minha cara. Minha ansiedade aumentava à medida que o dia do casamento se aproximava. Embora eu não estivesse convencida, meu namorado continuava insistindo para que eu deixasse para lá, dizendo que tudo se resolveria naturalmente. Quando o dia do casamento chegou, decidi ir, apesar de tudo. Cheguei à igreja com uma sensação estranha e notei que todos olhavam para mim, cochichando e apontando. Sentia um frio na espinha. Mas tudo mudou uma semana antes do casamento, quando algo aconteceu que confirmou meus piores temores. Fui visitar meus pais e, ao chegar na casa, ouvi vozes abafadas vindo de um canto do jardim. Curiosa, caminhei até lá e o que vi me paralisou. Minha irmã e meu namorado estavam parcialmente escondidos atrás de uma planta grande, envolvidos em um abraço apaixonado. Eles se beijavam intensamente. As pernas de Sarah estavam enroladas na cintura dele e a mão dele estava sob a blusa dela. Estavam tão absortos um no outro que nem perceberam minha presença. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Todo o ar saiu dos meus pulmões e por um momento não consegui me mover ou falar. Quando a realidade do que eu estava vendo começou a se fazer sentir, uma onda poderosa de raiva e traição tomou conta de mim. De repente, não pude mais segurar e soltei um grito. O que diabos é isso? Minha voz tremia com a intensidade das emoções. A reação de ambos foi imediata. Minha irmã e meu namorado pularam de susto, e suas expressões de culpa os entregaram completamente. O rosto de Sarah ficou pálido como cera ao perceber que havia sido pega, enquanto Tom gaguejava, tentando encontrar as palavras certas, dizendo: "Não é o que parece." Mas era exatamente o que parecia, confirmando todos os medos e suspeitas que me corroíam. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, enquanto eu perguntava com a voz entrecortada: "Como vocês puderam?" Minha própria irmã e meu namorado. A dor em minha voz era inconfundível. Sarah também começou a chorar, sua voz trêmula de arrependimento, enquanto tentava pedir desculpas. "Eu sinto muito," ela soluçava, tentando se explicar. "Não queríamos que isso acontecesse." Mas eu não suportava ouvir as desculpas dela. A traição era profunda demais, dolorosa demais. Sem dizer mais nada, virei-me e corri voltando para o carro. Os gritos deles pedindo que eu voltasse ficaram para trás enquanto eu dirigia, minha mente em um turbilhão de descrença e dor. Assim que cheguei em casa, meu telefone começou a tocar repetidamente. Primeiro foi Tom, depois Sarah e por fim minha mãe. Não consegui atender nenhuma das ligações. A dor era recente demais, esmagadora demais. Ao chegar em casa, senti-me entorpecida. Imediatamente arrumei uma mala com algumas roupas e o essencial para ficar fora por alguns dias. Não podia ficar ali, não depois do que acabara de testemunhar. Enviei uma última mensagem para Tom, dizendo simplesmente: "Estamos terminados. Não tente me contatar novamente." Em seguida, desliguei o telefone, cortando qualquer possibilidade de comunicação, e fui embora. Agora estou escrevendo isso de um quarto de hotel em uma cidade próxima, sem saber quais serão meus próximos passos. Com o casamento a poucos dias de acontecer, sei que não há como eu comparecer. Meu relacionamento está destruído, e o vínculo que eu tinha com minha irmã pode estar irremediavelmente quebrado por essa traição. Sinto como se todo o meu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Todos me fizeram sentir como se eu fosse louca por desconfiar que algo estava errado. Mas no fim, eu estava certa o tempo todo. A dor dessa constatação é quase insuportável, e me pergunto como conseguirei confiar em alguém novamente depois disso. Então, Reddit, qualquer conselho sobre como seguir em frente a partir daqui seria bem-vindo. Atualização. Após o choque devastador de descobrir minha irmã Sarah com meu agora ex-namorado Tom, passei vários dias em um estado de torpor, tentando processar o que havia acontecido. Meu telefone estava constantemente vibrando com mensagens e chamadas perdidas de ambos, assim como dos meus pais, mas eu simplesmente não conseguia me forçar a responder. Estava muito sobrecarregada, muito ferida. Eventualmente, percebi que havia uma pessoa que definitivamente precisava saber a verdade. Mark, o noivo de Sarah. Com o coração pesado, tomei a difícil decisão de ligar para ele. Quando Mark atendeu, pude ouvir a confusão em sua voz. Ele perguntou o que estava acontecendo, mencionando que Sarah estava em um estado terrível, dizendo que eu havia desaparecido e não estava respondendo a ninguém. Respirei fundo e comecei a explicar tudo para ele. Contei sobre as suspeitas que tive inicialmente. Como todos, incluindo Tom e Sarah, haviam ignorado minhas preocupações e então descrevi em detalhes a cena que testemunhei no jardim dos meus pais. Mark ouviu em silêncio, sem interromper, ocasionalmente fazendo pequenos sons para me deixar saber que ainda estava ali, absorvendo tudo o que eu estava dizendo. Quando finalmente terminei, houve um longo e pesado silêncio do outro lado da linha. Então, com uma voz controlada e medida,
Mark simplesmente me agradeceu por ter contado, acrescentando que precisava de um tempo para processar essa informação. Com isso, ele encerrou a chamada. Depois fiquei ali olhando para o telefone, imaginando o que Mark faria agora que sabia a verdade. À medida que o dia do casamento se aproximava, não ouvi mais nada dele ou do resto da minha família. Sarah havia parado de tentar me contatar, e comecei a suspeitar que ela, de alguma forma, havia conseguido convencer Mark a perdoá-la. A ideia de que ela poderia realmente escapar das consequências de suas ações, de que poderia seguir em frente com seu conto de fadas, enquanto minha vida estava em pedaços, me fez sentir fisicamente enjoada. Percebi que não havia como eu comparecer ao casamento. A ideia de assistir Sarah caminhar até o altar, sabendo o que ela havia feito, era demais para suportar. Em vez disso, decidi passar aquele dia sozinha, focando em como reconstruir minha vida após uma traição tão profunda. Na noite do casamento, recebi uma ligação inesperada da minha prima Emma. Havia um tom inconfundível de excitação e urgência em sua voz quando ela disse: "Meu Deus, você não vai acreditar no que acabou de acontecer." Confusa e intrigada, perguntei o que ela queria dizer. Sem hesitar, Emma mergulhou em sua história, contando os eventos que se desenrolaram. Ela explicou que, a princípio, tudo parecia normal. Sarah estava deslumbrante em seu vestido de noiva, e Mark estava no altar, pronto para o início da cerimônia. Mas quando chegou a hora dos votos, Mark inesperadamente deu um passo à frente e anunciou que tinha algo a dizer. Meu coração começou a disparar enquanto eu ouvia Emma descrever a cena. Mark, diante de todos, declarou que não poderia seguir com o casamento. Ele disse aos convidados que não podia se casar com alguém que traiu a própria irmã e devastou sua vida ao se envolver com seu namorado. Emma continuou descrevendo como Sarah ficou completamente pálida diante das palavras de Mark. Então, para o choque de todos, Mark se virou para os meus pais e se desculpou, dizendo que eles precisavam saber o verdadeiro motivo pelo qual eu havia me distanciado da família. Emma contou que Sarah começou a chorar. Meus pais ficaram perplexos e confusos, e os convidados começaram a cochichar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Mark então saiu da igreja, deixando Sarah sozinha no altar, aos prantos. "Foi como uma cena de filme", disse Emma, ainda com um tom de incredulidade na voz. "Todos estão em choque. Seus pais estão tentando obter toda a história de Sarah, mas ela está um desastre emocional." Enquanto eu absorvia tudo o que Emma havia acabado de me contar, senti uma mistura de emoções. Por um lado, havia uma sensação de vindicação, sabendo que a verdade finalmente havia sido revelada. Mas, por outro lado, não pude deixar de sentir uma tristeza profunda pela dor e tumulto que isso trouxe à minha família. Emma, percebendo meu silêncio, perguntou gentilmente: "Você está bem?" Eu respondi sinceramente: "Não tenho certeza. Eu nunca quis que isso terminasse assim." Depois de mais um pouco de conversa com Emma, desliguei e fiquei em silêncio, tentando organizar meus pensamentos. Mas a que custo? A verdade estava exposta. Minha amizade com Sarah se quebrou, meu relacionamento com Tom terminou, e agora toda a minha família estava em crise. Percebi que, embora a verdade agora fosse clara, isso não corrigia tudo instantaneamente. A cura e a reconstrução da confiança ainda estavam em um longo caminho pela frente. Mas senti um pequeno alívio pela primeira vez desde que toda essa provação começou. Pelo menos agora eu poderia começar a seguir em frente, livre do peso dos fatos silenciosos que me arrastavam para trás. Quanto ao que vem a seguir, não tenho certeza, embora saiba que eventualmente terei que enfrentar minha família. No momento, estou vivendo um dia de cada vez. Se nada mais, esse encontro me mostrou o valor de seguir minha intuição e defender a mim mesma, mesmo diante de pessoas que questionam minhas percepções. A todos que me ajudaram nesta jornada, agradeço. Suas palavras de encorajamento têm mais valor do que vocês poderiam imaginar. E para outros que estão nas mesmas circunstâncias, lembrem-se: confiem em seu instinto e resistam àqueles que tentam manipulá-los para desacreditar suas próprias impressões.